eu sou prova disso. Eu fui modificada, eu tenho uma vida antes e depois da Itamisa. Tudo começou alguns anos atrás no Rio de Janeiro. Eu comecei a entender o que era neurodivergência. Tinha uma inquietude dentro de mim, como pedagoga, essa sala de aula e essa dificuldade de compreensão dessas crianças não típicas. E aí se passaram-se alguns anos, eu cheguei em São Benedito. E dentro desse caminho que passei em São Benedito, eu encontrei Itamisa. E aí foi um divisor de águas. Eu encontrei nela um par, uma pessoa onde, quando eu falava sobre desenvolvimento infantil, os olhos dela brilhavam e eu tinha certeza que essa criança iria evoluir. E a persistência de acreditar que essa criança tinha a capacidade de se desenvolver era algo como músicas para os meus ouvidos. E a gente tem uma lembrança de uma história muito interessante. Recebemos uma criança pós-pandemia. Acredito que foi minha primeira criança assim, que eu tive um contato com a supervisão, com a Itamisa. E era uma criança extremamente disfuncional. Ela jogava tudo no chão, ela tinha uma resistência muito grande em comer. O novo para ela era algo muito difícil. E todo aquele processo, e aquela mãe, aquela família recebendo aquele luto. E eu lembro que a gente sentou, nós fizemos uma anamnese, que é a primeira entrevista com essa família. E eram pais e muito perdidos com aquele diagnóstico, né? E era uma criança grande, onde a gente já sabia que algumas possibilidades já tinham se fechado. Foi um diagnóstico tardio. E ela disse assim, não, a gente vai evoluir ela. Você acredita? Com aquele jeitão dela, eu disse assim, acredito. Acredita mesmo? Eu falei, acredito, vai dar certo. E hoje a gente vê uma criança com habilidades básicas, uma criança que entrega ali a sua comunicação, uma criança que está dentro de um ambiente escolar, onde ele entende que aquele ambiente escolar funciona. Eu já vejo uma família hoje conseguindo viajar, eu vejo uma mãe que voltou a viver a sua vida. Então isso é tão gratificante. E esse percurso que eu estou te falando demorou-se um tempo muito grande, né? Se demorou uns 8, 7 meses para a gente ver a primeira evolução. E toda a sessão ela tinha o mesmo gás do que a primeira. E eu olhava aquilo e pensava, gente, ela não vai desistir. E com 8 meses a gente conseguiu ver as primeiras evoluções e essa criança hoje evolui de uma maneira muito incrível. Essa persistência, esse lugar de tem que dar certo, essa criança precisa evoluir. E se ela não está evoluindo é porque o seu manejo está sendo não aplicado de maneira correta, faz com que eu me torne uma pessoa melhor todos os dias. Quando eu encontro essa criança, eu encontro ela ou qualquer outra criança, eu tenho certeza que eu preciso evoluir ela, porque a pessoa que me forjou, ela que me ensinou, ela não desiste dessa criança. Precisa ter uma resiliência, olhar para essa criança e entender o potencial dela. Pode ser que nesse momento ela não seja falante, mas não ser falante não é sinal que ela não vai ter uma comunicação. Então, como eu vou entregar essa comunicação para ela? Como eu vou entregar para essa criança um manejo que ela possa se comunicar? Hoje ela tem 3 anos, mas ela vai ter 15. E como eu quero que ela esteja com 15 anos de idade? Então, passar pelas nossas mãos e entender que eu vou entregar esse adolescente, esse adulto, com a habilidade, com o manejo, com essa vida diária, de uma maneira tão independente e que as dependências dele pelo outro sejam mínimas possíveis, é muito interessante e muito válido. Porque nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de crianças e precisamos entender que ela tem, sim, a chance de ter uma vida normal. Participei do primeiro curso dela já mais depois da pandemia, acredito eu. E dentro desse caminho a gente foi se tornando um elo e eu fui acreditando que era possível. Era possível entender o que eram habilidades básicas, desenvolvimento infantil, entendendo sobre esse processo gradual dessa criança, entendendo que cada criança era um indivíduo. E eu posso lhe dizer que dentro desse caminho a gente foi se estruturando. E ela ter a certeza desse crescimento pessoal dela também foi muito bom. A gente aprende de uma maneira muito prática, muito teórica e ao mesmo tempo com embasamento muito científico, não tem achismo, não tem vamos arriscar aqui, não. É tudo muito científico, é tudo muito metódico. E às vezes você até meio que se assusta dentro desse processo porque é tão metódico, é tão
necessário o seu máximo, que não tem como dar errado. E eu faço parte dessa história e é muito bom saber que vocês também podem fazer parte dessa história com um curso tão incrível, onde ela se dedicou por muito tempo e que ela está dividindo dentro da estrutura dela, ela está entregando um pouquinho para vocês. Eu costumo dizer que não tem ninguém que passou, que encostou, que vivenciou algum curso, alguma teoria, alguma prática que a Itamisa deu, que não consegue ser modificado. Eu sou prova disso. Eu fui modificada, eu tenho uma vida antes e depois da Itamisa.